Paz, Senhor. Bom dia. Gostaria de começar com uma oração. Querido Pai Deus, eu te agradeço por esse dia novo. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens preparado para o dia de hoje. Senhor, nós te amamos, nós confiamos em Ti, Senhor, e estamos ansiosos para saber o que Tu tens para nós nessa manhã também, Senhor. Te pedimos que Tu possa estar nos guiando e nos dando novas revelações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, tem um versículo que tem me marcado bastante nos últimos meses, é o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: mas receberão poder. Vamos até começar no versículo 7, e ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A minha pergunta que eu sempre me faço é: o quanto é que eu vivo nesse poder que é oferecido para nós, né? O quanto é que eu vivo disso e quanto é que eu vivo na própria força. E os meus sobrinhos, eles amam os super-heróis. Estão naquela fase dos super-heróis e eles sempre vêm me perguntar qual o poder desse super-herói, que eles não têm permissão de assistir os filmes, mas eles já conhecem todos os nomes, mas eles querem saber qual o superpoder desse super-herói, qual o poder daquele super-herói. E daí eles sempre vêm, né, preciso responder todas as perguntas que eles têm sobre os super-heróis. E teve um que eles perguntaram qual o poder dele. E daí eu falei para eles: é isso que ele faz. Daí eu vi que eles ficaram um pouco decepcionados, que não tinha... parece que, né, é um dos super-heróis que não tem muitos superpoderes. Ele parece que é mais um poder humano do que um superpoder que ele tem, né? E a minha pergunta para nós é o quanto que nós vivemos, né, nesse poder que é nos oferecido, né? O quanto é que nós vivemos tudo aquilo que Deus nos dá, ou o quanto é que nós vivemos na própria carne. E tem um versículo que eu gosto que diz o seguinte, em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Ele diz o seguinte, no versículo 2: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam com condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? E eu achei tão legal como é que se diz, a expectativa que Paulo tem, né, com a igreja de Coríntios. Ele diz: não é que vocês estão agindo de uma forma humana, de uma forma mundana, e a expectativa que ele tem é que nós possamos viver essa vida que Deus nos oferece, né? essa vida sobrenatural, essa vida que não faz sentido para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Né? Se eles forem nos observar, vão ficar assim: como é que você pode fazer todas essas coisas? E em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros,
visto que vocês já se despediram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado no conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas ou ofensas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver uma paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Até aí. Eu acho tão bonito como ele acaba fazendo uma lista de coisas que nós devíamos ser, uma lista de coisas que nós não devíamos mais ser, né? Acho tão legal, ele diz, vocês se despediram do velho homem e se revestiram de uma nova pessoa, né? E ele diz aqui, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em 2 Coríntios 3, ele diz a mesma coisa, que nós estamos sendo, né, transformados à semelhança de Cristo, né, de glória em glória. E a minha pergunta é o quanto que nós vivemos nesse poder que Deus nos dá. Que, né, eu fiquei pensando assim, se fosse a minha conversa com os meus sobrinhos, né, e eles perguntassem, tipo, qual o poder dele, né, né, e apontando para uma pessoa crente, poder dizer que não, essa pessoa ela ama os inimigos, essa pessoa ela perdoa qualquer queixa, essa pessoa ela é paciente, essa pessoa ela ama incondicionalmente, né? E tipo tem, né, acaba fazendo aquela lista, e daí ela pergunta assim, mas como? Qual foi tipo como é que aconteceu que ela conseguiu todos esses, né, esses poderes, né? E daí poder dizer, não, é que essa pessoa ela nasceu de novo, né? Mas como assim nasceu de novo? E se nós formos pensar, tudo que nós lemos aqui, Deus acaba, ele nos dá, né, como Atos diz, e nós receberemos poder, nós receberemos força, nós receberemos, né, o Espírito Santo, e ele nos guiará nessas coisas. Então, eu estava conversando com minha mãe esses dias, e nós estávamos conversando sobre ofensas, né, como nós nos sentimos ofendidos hoje em dia. E aqui ele diz, né, sobre as queixas ou as ofensas, suportem uns aos outros e perdoem as queixas ou ofensas que tiveram uns contra os outros. E hoje em dia, se você for olhar para fora, tipo, ler os jornais, ver as notícias, o que está sendo pregado fora da Bíblia, fora da igreja, é que você tem o direito de ser uma vítima. Você tem o direito de se sentir ofendido, né? E a Bíblia, ela nos oferece até, tipo, isso, com o Espírito Santo, nós temos esse poder de não nos sentirmos ofendidos, mas de perdoar aqueles que tentaram nos ofender, né? Eu ouvi uma frase uma vez que realmente, tipo, mudou tanto o meu pensar, que diz assim, com o Espírito Santo, nós nunca somos... Ofensa nunca é dada, mas somente recebida, né? Então, nós temos o poder de dizer, não, eu não me sinto ofendido. Independente do que você for dizer, eu não vou me sentir ofendido, né? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que, tipo assim, o que Ele diz sobre mim é verdade.
Não são as coisas que as pessoas tentam, né, as palavras com quais eles tentam me atacar, que vão ser a verdade na minha vida. Mas a verdade na minha vida é o que a palavra diz sobre mim, é o que Jesus diz sobre mim. Né? E eu acho tão bonito como a palavra diz, e vocês receberão poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Não só no falar, mas também no nosso agir e no nosso reagir, né? Como ele diz aqui. E somente essa expectativa que a palavra põe aqui de nós amarmos os nossos inimigos. Né? Isso não tem como nós fazermos por nós mesmos, mas é somente com o poder do Espírito Santo. Né? Pessoas que nos ofenderam. Então quero nos incentivar. Nós tivemos um retiro de jovens na última semana e uma das coisas que nós falamos bastante é que nós temos que tomar decisões hoje, né? E creio que a decisão que nós podemos tomar hoje é qual é a vida que eu quero viver, né? Eu quero continuar vivendo naquela força humana, ou eu quero viver na força do Espírito Santo? Né? Qual a decisão que eu tomo hoje? Qual a decisão tipo, ouvindo a palavra? Para mim sempre é tão importante nós ouvirmos a palavra e pôr em prática, né? Não só ter mais conhecimento sobre a palavra, e mais conhecimento, mas o que é que eu coloco em prática? E também outra coisa que eu creio que é muito importante é que, obviamente, tem coisas que, né, acontecem em nossas vidas e nós não somos feitos para... Aqui eu acho tão bonito, ele diz... que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, né? E sejam agradecidos. E uma das coisas que eu creio que é importante é que não é só reconhecer que Deus nos deu o poder de, né, amar, de perdoar, de não receber as ofensas e, né, tantas outras coisas, paciência, mansidão, a humildade, bondade, compaixão, né, tantas outras coisas que vem com o Espírito Santo, que são parte do fruto do Espírito Santo. Ele também diz aqui que nós somos parte de um corpo, né? Nós não somos feitos para, vamos nessa agora que eu sou Rambo, né? Agora só eu contra o mundo, mas nós somos parte de uma família, nós somos parte de um corpo que luta junto. E nisso tudo também nós temos um Deus que, né? Toda aquele peso que muitas vezes vem com a vida, nós sabemos onde entregar, né? E dizer, ó, Deus, isso aqui está sendo demais para mim, quero deixar contigo. Eu acho tão bonito que, né, o viver com Cristo inclui tudo isso, né? Nós podemos viver uma vida tão livre, uma vida tão cheia de propósito, tão cheia cheio de vida do jeito que Deus tem planejado. Eu ouvi essa frase, acho que já foi falado aqui bastante também, que a Bitterkeit, amargura, né? A amargura é algo que é um veneno que nós tomamos, que nós desejamos para outra pessoa, mas nós mesmos tomamos, né? E eu acho tão bonito como Deus ele nos dá toda essa lista, né? Que nós podemos perdoar, nós podemos viver livre de amargura, nós podemos viver livre de ódio, nós podemos viver livre de todos os nossos todas as coisas do passado, todas as addictions. Süchte. Vícios, obrigado. Todos os vícios que nós tivemos. E essa a minha pergunta hoje em dia, para hoje qual é a decisão que nós tomamos? Qual é a força que nós queremos viver? É tentar tudo pela força humana, ou nós queremos viver nessa força do Espírito que nos dá tudo que nós acabamos de ler? Amém? Querido Pai Deus, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço pela Tua palavra, te agradeço, Senhor, por nos
por nos dar o Espírito Santo, pela opção que nós temos, Senhor, por essa vida que Tu nos ofereces, Senhor. Nós queremos viver tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Nós queremos viver tudo que a Tua palavra oferece, todas as promessas, essa vida em abundância que Tu nos dá, Senhor. Nós Te amamos e nós dizemos sim para tudo, Senhor, que vem de Ti. E nós Te pedimos que Tu possa estar nos guiando, conduzindo, Senhor, que nós possamos ver qual é o propósito para o dia de hoje, qual é o propósito para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.